Nós estamos já há 2 domingos, hoje pela manhã foi o segundo, tratando pela manhã de um tema, de uma série chamada Vida Abundante, e estamos falando sobre alguns temas que são necessários e são importantíssimos na vida de qualquer crente. Vamos falar crente, eu não gosto desse termo crente, mas aquele que crê no processo da salvação. E tanto domingo passado, que nós falamos sobre o poder da oração, nós à noite falamos também sobre oração, no efeitos da oração. Hoje de manhã falamos sobre sozo, que é uma palavra original do grego que quer dizer salvação em todos os âmbitos. No próximo domingo nós estaremos terminando essa série pela manhã. Mas hoje nós abordamos principalmente a salvação com relação à cura e à libertação. Mostramos com passagens bíblicas, com exemplos, que Deus não está interessado em apenas que nós sejamos salvos, como se a salvação fosse algo pequeno, mas assim, Jesus tem um interesse que nós tenhamos vida abundante. Ele disse que veio para nos dar vida e vida em abundância. Estamos estudando isso, o que é uma vida abundante? E nesta noite, depois de falarmos sobre aspectos da cura e da libertação, nós queremos falar sobre alguns impedimentos para a cura. Podem até existir mais, mas esses 6 pontos aqui, eu creio que eles abrangem bastante esse aspecto geral da cura. Há muita dúvida na nossa cabeça. Quando eu digo na nossa cabeça, é na cabeça do crente. Pode ser que você não tenha, o outro tenha. Então, sempre lembrando que a gente fala de uma forma genérica. Não estou dizendo que todos que estão aqui têm dúvida, todos que estão aqui não têm dúvida. Mas há uma dúvida. Por que que alguns são curados? Por que que alguns não são curados? Sempre precisamos de lembrar que a vontade de Deus precisa prevalecer. Ela prevalece. Ele é soberano. Há mistérios de Deus que Ele nos permite saber. E há mistérios que são cabíveis apenas a Ele, cabem a Ele, só a Ele. Há coisas que nós sabemos explicar lendo a palavra. Há coisas que nós não sabemos explicar. Mas o principal disso tudo, irmãos, é que nós tenhamos fé, que estamos seguindo um evangelho genuíno, estamos crendo que tudo que Deus está propondo para nós, desde o momento que nós o aceitamos como Senhor e Salvador, é importante que nós creiamos, que nós tenhamos fé, dizendo assim: estou no caminho certo. Então, uma dúvida que alguém coloque para você, e pode te deixar para baixo, uma dúvida que alguém fale, que te deixe assim, pensativo: será que a Bíblia, será que isso está correto? Mas quem escreveu isso? Então, isso são artimanhas do maligno para que nós não alcancemos a plenitude da salvação. A plenitude, ou seja, não somente a salvação da vida para a vida eterna, mas a salvação, a libertação das garras do inimigo para as coisas que nós passamos ou enfrentamos aqui na terra. Eu quero ler Mateus 9, 35, um versículo, e Mateus 4, 23, e diz assim, Mateus 9, 35: e Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Aqui eu vejo que Jesus fazia isso, e Jesus disse que aquele que cresce nele, aquele que crer em mim fará também as mesmas obras que eu faço, e outras maiores farão. Então outras maiores fará, ele fará.
E nós percebemos aqui, puxa vida, se esse Jesus é o mesmo, por que algumas enfermidades não são curadas? Em Mateus 4, agora, Mateus 4, versículo 23, fala, dá o mesmo sentido, diz: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. Nós vamos demonstrar aqui alguns pontos que a Bíblia mostra, alguns pontos pela nossa vivência espiritual, vendo Deus fazer, e eu queria que os irmãos anotassem o máximo que pudessem, para que nós pudéssemos também desenvolver essa palavra, multiplicar essa palavra. Vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, fala o nosso coração, fala o nosso espírito, Senhor, fala a nossa alma, Pai, de uma forma que não haja a menor sombra de dúvida, ao contrário, que haja alegria por descobrirmos que estamos impedindo alguma cura, alguma libertação na nossa vida. Pai, nós desejamos, repreendemos agora em nome de Jesus, todo o espírito maligno que tentar boicotar essa passagem, essa pregação, essa mensagem na vida de cada irmão aqui. Em nome de Jesus, nós rejeitamos a ação do maligno, que tentar impedir que as pessoas recebam a cura, recebam a libertação, sejam totalmente livres das amarras. O inimigo não tem poder para isso, porque o teu poder é maior. Nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Título dessa mensagem: impedimentos para a cura. Quando a gente coloca um título desse, alguém pode falar assim: poxa, se Deus disse, agindo eu, quem impedirá? Por que há impedimentos para a cura se quem cura é Ele? Não somos nós. E às vezes nós oramos por alguma cura, e quando eu estou falando em cura aqui, eu estou falando cura física, cura da alma, cura familiar, cura financeira, que há muitas pessoas que são doentes financeiramente. Eles são prósperos em algumas áreas, mas financeiramente falando, ele está sempre dependendo de pessoas, está dependendo de outros recursos que possam superar aquela crise que ele pode estar dizendo. Então, por quê? Por que algumas curas não acontecem? E hoje nós vamos tentar identificar alguns impedimentos para a cura. Como eu disse, não são todos esses, mas esse aqui nós abrangeremos a maior parte dos problemas que nós temos enfrentado. Repetindo, irmãos, a cura é possível, mas a vontade de Deus é e será sempre soberana nas nossas vidas. Portanto, a vontade dele, contrária à nossa, não há explicações. A vontade dele, por um tipo de solução diferente daquela que estamos esperando, não temos explicações. Poderemos não ser atendidos da forma ou naquilo que estamos pedindo. Mas nem por isso ele deixa de ser o Deus poderoso, o Senhor que vai nos levar, que prometeu e não voltará atrás, Ele vai nos levar para viver uma vida eterna. E muitos desses obstáculos, eles não são facilmente descobertos, nem quando você está orando por você e também quando você está orando por alguém. Aproveitando o ensejo, eu gostaria que essa mensagem e esses pontos que nós vamos debater, você anotasse, porque Jesus não quer que você ore só por você. Ele está te elegendo, Ele está te capacitando para você orar pelas pessoas. E cada dia mais, esse é o nosso desejo, que eu quero que meu desejo, meu coração, meu propósito, além de ser com certeza o propósito de Deus, mas que essa igreja, Shalom, tenha mais pessoas, 10, 20, 30, 50, até chegar ao ponto que toda a igreja
tem a capacidade de entender e orar, interceder. E para isso você precisa entender alguns desses pontos aqui. Você precisa perceber que antes de uma oração para alguma coisa que alguém te pede, até você precisa conversar 2, 3 palavrinhas com a pessoa. Eu gosto muito de quando alguém vem orar, e não toda hora faço isso, mas quando eu estou orando individualmente, eu gosto de perguntar: você quer que eu ore por quê? Qual é o motivo da sua oração? E Jesus fazia isso, até no que era óbvio, não é verdade? O cego chega para ele: Jesus, tenha misericórdia de mim. Ele perguntou: o que é que você quer que eu te faça? O cego eu quero, me dá aí uma esmola aí, me dá uns $2 aí, porque eu estou sem nada. Embora Jesus soubesse que ele estava querendo ser curado, Jesus quis que ele verbalizasse. É muito importante que nós saibamos o que nós queremos, e é muito importante que nós também perguntemos às pessoas: o que você quer? Porque quando a pessoa verbaliza, diz: eu quero isso e isso, você começa a unir com ele aquele pedido, e você começa a orar com ele, e ele começa a dizer amém por aquilo, eu quero, mas você vai aprender que em alguns momentos você vai ter que sacudir a pessoa: você quer ou você não quer? Porque depois você termina de orar e a pessoa dá uma desculpa, ou se não dá uma desculpa, ele coloca uma outra agravante, ou então uma dificuldade. Vocês vão entender isso aqui agora. A primeira razão, alguns impedimentos, o primeiro deles é a falta de perdão. Irmãos, as pessoas confundem o amor de Deus com a palavra de Deus, que precisa ser honrada. As pessoas confundem a justiça de Deus, ou subestimam a justiça de Deus, e superestimam o amor de Deus em detrimento da justiça ou em detrimento do amor. Ele quer que uma coisa assim: não, eu quero que o Senhor seja justo, eu quero que o Senhor, o amor, cadê o amor de Deus? Deus é todo amor, Ele é todo justiça. É importante que a gente nunca se esqueça disso. E muitas vezes nós achamos que o amor de Deus é tão grande que uma mágoa que eu tenho de uma pessoa que me feriu, que fez comigo realmente coisas ruins, é justo que eu tenha essa mágoa, é justo que eu tenha. E Deus é tão amoroso que Ele vai entender essa mágoa. Deus é tão amoroso que Ele diz assim: não, mas tadinho, o meu servo foi tão prejudicado que eu não vou levar em conta. Mas Jesus disse que nem a sua oferta Ele aceita. Quando você vier ofertar no altar e lembrar que alguém tem algo contra você, deixa ali a sua oferta. Ele diz: oferte e depois vá lá. Deixa ali, põe do lado. Reconcilia-te com teu irmão. E aí depois você pode fazer isso. Então, por causa dessa palavra, Jesus não pode dizer assim: não, mas como é você, e como foi muito grave contigo, eu vou levar em conta e eu vou te curar por conta disso. Mais um detalhe é que todas as vezes que Jesus cura, Ele cura para a honra e glória e exaltação do nome dEle. Não é porque você merece. Por isso Ele pode curar um bêbado, Ele pode curar um adúltero, porque Ele é Deus, é o que eu falei no início da palavra. E há coisas que nós não temos que discutir com Deus, Ele é o dono da obra. Naquela parábola dos trabalhadores, que um trabalhou 8 horas, outro trabalhou 6 horas, outro trabalhou 1 hora, e ele começou de trás para frente, você lembra dessa parábola? Pagando um valor, aquele de 1 hora. O de 6 horas, eu falei: vou ganhar 6 vezes mais. Ele pagou o mesmo valor. Ele tinha o de 8, falou: opa, agora vou deitar na burra aqui, vou ganhar, vou encher os bolsos, e ganhou a mesma. E eles foram reclamar com Jesus. Isso é um exemplo típico de seguinte: você não tem que discutir comigo, porque eu sou o rei, eu sou o dono da obra, eu sou. Mas por que nós ganhamos?
Ele disse assim: mas eu te prometi que você ia ganhar mais, eu te prometi alguma coisa diferente? Não. Então, eu pago a quem eu quero, do jeito que eu quero. Essa palavra é uma palavra que nós temos que ter guardado no nosso coração. E muitas vezes nós temos inveja que um irmão foi curado e eu não fui. Tem muitas pessoas que têm uma dúvida, um bloqueio, por quê? Eu estou aqui, Senhor. Como um fariseu, ele disse: mas eu oro todo dia. Eu frequento os cultos todo dia, todos os dias, todos os cultos. Eu oferto para os pobres. Eu devolvo o dízimo. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu ajudo em todas as áreas. Por que o Senhor não me atendeu? E a resposta, parece que eu vejo ele falando assim: porque eu não quis, porque eu tenho outros propósitos. Mas você fica tranquilo, porque quando você vier comigo, você não virá com esse corpo machucado, você não virá com essa alma, não virá com essa alma ferida, com esses complexos todos que você tem. Eu tenho alguns propósitos. Por isso, irmãos, é sempre bom saber disso, porque há coisas que nós não podemos, não saberemos explicar. A falta de perdão é uma barreira, sim, que impede a cura. E se o doente não está disposto a perdoar, você deve explicar isso, que a falta de perdão pode impedir a cura. Quando você está orando por alguém, e quando você está orando por si, você precisa fazer isso. E quando você não sabe que tem uma mágoa? Por isso que eu disse, vamos pegar as 3 pregações, né? A de domingo passado, a de hoje de manhã e a terça, e elas vão fechando. Você vai orar e dizer assim: Senhor, sonda o meu coração. Algumas vezes já estive orando por pessoas e perguntei assim: eu estou sentindo de Deus te perguntar isso daqui? Tem algum bloqueio? Você tem mágoa de alguém? E na maioria das vezes as pessoas que têm mágoa dizem que têm mágoa, mas outras ou não querem dizer ou não se lembram. Eu disse: não, que estranho. Isso porque Deus fala conosco. Você crê isso, irmão? Você crê nisso, que Deus fala e Deus te orienta? Se você pega a primeira palavra, você pega a segunda palavra, você vai ver que Deus está falando. Ele não fala com o pastor Isaías, ele fala com todos aqueles que querem ouvir a sua voz, que têm uma vida ligada, íntima, afinada com ele. Aí a pessoa daqui a pouco diz: não estou me lembrando não. E algumas vezes é necessário a gente dizer assim, isso eu estou falando quando você está orando pelas outras pessoas. Quando você está orando por você, diz: Senhor, sonda meu coração, traz à tona aquilo que está escondido lá no sótão, lá embaixo, lá no esconderijo profundo do meu coração, que o inimigo não quer que eu lembre. Me lembra. Ele vai lembrar de alguma coisa que você realmente não estava lembrando, ou que achava que aquilo não era eu já até esqueci, eu tinha esquecido. Uma vez eu estava orando por uma pessoa e a pessoa disse: não, mas agora eu lembrei aqui de uma coisa, mas olha, eu nem lembrava disso. É porque você está insistindo, é uma coisa que eu já até esqueci. Uma cunhada minha que me fez isso, eu lembro, foi em tanto de abril de 1900 e tanto, foi até num dia, nós estávamos no almoço sentados, ela lembrava dos detalhes. Mas sabe o que acontece? O inimigo empurra isso para debaixo do tapete, de forma que é o seguinte: eu não vou te trazer à tona, mas ele vai ficar aqui escondido para impedir que você prospere. O perdão é uma escolha. Você escolhe perdoar ou escolhe não perdoar, e você vai arcar com as consequências. Agora, preste atenção, meu amado, baseado em tudo que estamos falando. O pastor Randy Clark diz o seguinte: cuidado, não prometa a pessoa, se você perdoar, você vai ser curado. Porque você pode perdoar, e Deus diz assim: está perdoado, mas eu não quero te curar, por essa e essa razão que eu tenho no meu coração. Então nós temos que ter muito cuidado para não garantir. Este é o único impedimento, é o único, perdoa, pronto, agora você vai receber a cura. Nós não temos capacidade, autoridade para garantir uma cura, porque quem garante a cura é o Senhor. Agora, aproveitando isso, eu quero dizer, irmãos,
cuidado também para a gente. Bom, já que eu não posso garantir, já que Deus é quem faz, então Senhor, faz a tua vontade aqui nessa vida e está tudo certo. O Senhor sabe o que Ele quer e está tudo, acabou a oração. Também não, porque Jesus pediu que nós intercedêssemos, que nós orássemos. Se você não perdoar a outra pessoa, Deus também não te perdoará. Isso não é talvez, isso é consequência mesmo. Mateus 18, 35 fala isso, e os irmãos conhecem essa passagem. Não adianta você querer o seu perdão e não estar disposto a perdoar. Isso é condição sine qua non. Você precisa estar disposto a perdoar. O segundo ponto, depois nós vamos orar por isso daqui, irmãos, e os irmãos vão sentir como Deus trabalha. É muito difícil a gente imaginar como é que eu vou perdoar uma pessoa que me fez tão mal. É muito difícil. Mas eu não quero que em 2 minutos você tenha essa capacidade de perdoar. Mas o meu desejo é que a partir de hoje você considere alguns pontos que nós estamos falando aqui e você vê como Deus é capaz de perdoar. E outra coisa, eu estou pregando sobre um assunto que eu passei e estou livre disso. Eu e minha esposa. Minha esposa odiou uma pessoa durante 15 anos, sendo crente e nós trabalhando na igreja. Então nós sabemos do que estamos falando. Nós não estamos aqui pegando algo que pegamos de um livro, ou que a Bíblia diz, estamos dizendo, olha, estou dizendo isso aqui porque a Bíblia diz isso aqui. Nós dois vivemos isso. E pela graça do Senhor, nós tivemos o amor de Deus na nossa vida, para trazer uma pessoa que pudesse ministrar. Talvez você que está aqui assentado, ou você que está ao alcance da nossa pregação pelo vídeo, não imagina o presente que você pode estar ganhando hoje. É como se você tivesse, como nós nos sentimos, carregando 1000 quilos na cabeça durante 15 anos, e de repente, assim, exatamente assim, no momento que você abriu, que você deixou fluir o perdão, como você foi beneficiado. E outra coisa, quando nós perdoamos porque nós somos superiores ao problema. A pessoa me deve, sou eu que tenho a capacidade de perdoar. Você deve ao seu Joaquim da padaria, o seu Manuel da padaria, ou o seu Joaquim da padaria, você deve a ele, e você não tem dinheiro para pagar, então ele é superior a você, dizendo, você não me deve mais nada. Então, aos olhos de Deus, aquele que é ofendido, esse que precisa perdoar. Quando você descobrir que alguém tem algo contra você, vá a ele, mas é ele que tem contra mim, pastor, eu nem sabia. Antes de passar ao segundo ponto, é porque Deus vai nos lembrando aqui coisas que a gente viveu. Uma vez, eu estava lá em Araruama, numa igreja, pregando, cantando, fazendo o nosso trabalho que fazíamos, né? E fazemos ainda menos, mas... E no final, eu estava ali com os meus CDs, as pessoas estavam vindo buscar, comprar, e eu dava uma assinatura para ele, uma palavra, e eu vi que tinha uma pessoa ali em pé, olhando para mim, fazendo assim, quero falar contigo. Eu falei, só um minutinho, porque as pessoas estavam ali, e ele não saiu. A igreja esvaziou, estávamos ali fora da igreja, até que deu tempo, ele chegou, e eu disse assim, já estou terminando. Ele disse, não, fica tranquilo. E ele esperou o senhor. E ele chegou perto de mim e disse assim, meu amado, e eu pregava sobre essas coisas, parecidas sobre isso que eu estou falando aqui, isso eu me lembro. Ele disse, meu amado, eu quero te dizer que eu te odiava, nunca vi mais gordo, nunca vi ele mais gordo, nunca sei quem é. Ele disse, eu te odiava, mas eu tinha uma raiva tão grande de você, que eu tenho certeza que foi o diabo que colocou. Eu falei assim, ainda bem que você já está começando, mas hoje eu estou vindo aqui para te pedir perdão. Eu falei assim, mas eu nem te conheço. Você não conhece mesmo não, mas eu te vi de longe, estava num evento no Maracanãzinho, e eu cheguei para falar contigo, você não me deu atenção,
E aí alguém te chamou, você correu para lá e sentou logo, ficou lá. Irmão, eu tinha uns 8 ou 10 CDs, eu quebrei tudo. Aí eu brinquei com ele, você vai ter um prejuízo agora, que você vai ter que comprar tudo de novo, porque você acabou de me pedir perdão. Você vai ter. E ele me explicou isso. E quando ele começou a falar, eu me lembrei, falei, meu irmão, agora eu estou lembrando, não de você, mas do episódio. Eu peguei um trânsito de Niterói para o Rio de Janeiro, para cantar aquele dia, era um evento grande. E eu não sou de me atrasar. E quando eu estava na Praça da Bandeira, um motoqueiro veio, arrancou meu retrovisor, bateu e arrancou, e parou ali na frente, ficou discutindo comigo, e eu desesperado. E ele inclusive falou bobagens, me viu de terno, e achou que eu era um executivo, que eu ganhava muito dinheiro. E o fato é que ali eu perdi alguns minutos, além do trânsito. Quando eu cheguei para cantar e procurei o organizador, ele falou assim, você chegou atrasado, não vou te botar para cantar. Eu falei, rapaz, mas eu vim de Niterói. Aí eu tive que contar tudo para ele. Nesse momento alguém chegou, deve ter sido o senhor, exatamente, você estava falando o negócio da batida do carro. Então, meu irmão, e ele disse assim, então sobe agora, que senão você não vai cantar. E eu falei assim, mas eu vim para cantar, então vamos subir. E você ficou para trás, eu nem te percebi. E ele disse, pois é, mas tem 8 ou 10 anos que isso se passou. Eu falei assim, você tem 8 ou 10 anos que deixou de ser feliz, porque você guardou uma mágoa que eu nem sabia. Mas você me perdoa? Ele me perguntou. Eu falei assim, claro que eu te perdoo, embora você não tenha feito nada contra mim, mas você fez contra você. Primeira coisa, você teve um prejuízo de quebrar seus 8, 10 CDs que você diz que gostava e quebrou. Ele disse isso. Primeiro. E segundo, irmão, quem sofreu foi você. Eu não sabia que você tinha, mas em nome de Jesus, você me perdoa, porque eu nunca faria isso com ninguém, principalmente com uma pessoa que vem com carinho falar sobre o meu ministério. Por que eu teria essa atitude? Então, irmãos, é muito importante que nós saibamos que o maior prejudicado é aquele que ficou magoado. E você vai precisar de ter muita coragem para proferir a palavra de perdão. Nós temos exemplos, pastor, e quando a pessoa não quer receber o perdão, isso aí você já cortou o elo. Isso é um problema dela com Deus. Você me perdoa? Não, não perdoo, mas eu te perdoo em nome de Jesus. Agora passa a ser um problema com Deus. Essa pessoa está cortado o vínculo ali, não tem nada que Satanás possa te acusar. Eu queria ter uma oportunidade maior, acho que teremos depois, quem sabe, ou até o final do culto surja novamente, para dar, porque esse é um item tão importante do perdão. Deixa eu falar mais um pouquinho. Eu falei que eu ia falar o item 2, deixa eu segurar, irmãos. O Espírito Santo está me incomodando aqui. Quantas pessoas aqui nesta noite, em sã consciência, dizem assim, eu tenho um ressentimento, eu tenho uma mágoa de uma pessoa, eu estou muito chateado, eu tenho uma mágoa, uma coisa que não foi resolvida. Eu já esqueci, pastor. Não esqueceu porque você está dizendo que tem. E se você disser, eu tinha e não tenho mais, pode ser que no decorrer da mensagem você desculpe, eu ainda tenho. Está guardado lá no meu coração, agora eu estou vendo que eu tenho. Existe alguma pessoa assim, que tem isso no seu coração? Não tenha vergonha, meu amado. O inimigo vai segurar o teu braço, você máximo que você vai chegar até aqui, mas faz assim. Em nome de Jesus, temos lá, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Não estou te dizendo que você está, Deus abençoe, porque você ter levantado o braço. E o diabo disse, por que você foi levantar? Agora acabou meu reinado. Os que não levantaram, tem mais alguém? Deus te abençoe, meu amado. Vocês não têm noção do que Deus está fazendo nesse momento. Vocês não têm noção de que o diabo está estrebuchando. Irmão, não fique preocupado, o pastor fica falando de diabo, mas a mágoa é dele. Você acha que Deus traz mágoa para alguém? Você pode estar deixando de usufruir dividendos nas suas aplicações. Eu não estou falando de dinheiro, mas é para você entender o que eu estou dizendo. Você pode estar muito abaixo do que poderia estar.
Você não tem a menor noção. Você está com o papel invertido, você achando que você é o superior. Na verdade, você é um inferior. Uma pastora uma vez disse: quando você tem mágoa de alguém, você passa 50% para ele e fica com 50%. Não tem como você não sofrer. É como se você tivesse um machucado, que tivesse encoberto ali, mas quando tocava forte, ai, senti uma dorzinha aqui. E eu quero orar agora, antes de prosseguir a mensagem. Eu quero orar pelas mágoas. E antes de orar, eu vou te dizer, você precisa perdoar essa pessoa, ou pelo Zap. Hoje nós temos Zap, antigamente nem existia, desde que nós aprendemos esse ministério. Ou por uma carta, um e-mail, ou por telefone, ou pessoalmente. E a primeira coisa que virá à mente de vocês é o seguinte: a pessoa, eu não sei nem como é que eu vou falar. O Espírito Santo vai pôr as palavras na sua boca, depois dessa oração. Não depois da oração do pastor Isaías, mas depois da oração. Eu vou fazer para você aprender. E você vai ensinar isso a milhares, centenas de milhares, ou quantas pessoas, até o dia que você não tiver mais vida aqui, e o Senhor vai te levar. Porque o propósito dessa mensagem é que aconteçam essas coisas. Por gentileza, em nome de Jesus, todos que levantaram a mão, fiquem de pé, por favor. Não precisa vir aqui à frente, não. Todos, não tenha vergonha, meu amado e minha amada. Todos. Primeira coisa que vocês vão dizer para mim: pastor, fala para mim, pastor, eu preciso e quero perdoar. Não é concordar comigo com o que eu falei, não, é abrir a boca, porque o diabo precisa ouvir isso. Senão ele diz: o cara não falou nada, você está querendo se meter na vida do cara. Irmãos, vocês não têm noção de como é o reino das trevas, como é o mundo espiritual. O inimigo, por um gesto seu, diz: está vendo, ele não falou nada, você está falando. Então isso é muito importante. Então, há casos em que vocês vão procurar a pessoa e vai chegar a 2 metros dele sem saber o que vai falar. E quando você chegar a meio metro que vai falar, ele diz assim: foi bom você vir, eu quero falar com você. A pessoa vai te dizer: eu quero que você me perdoe. E você vai ficar estupefato, porque essas coisas acontecem. Já aconteceram, eu já vi. Há momentos em que você vai chegar para a pessoa e vai começar a dizer: fulano, eu queria falar com você. Você não fala nada. Me dá um abraço. E não vai deixar você falar, mas você vai dizer: eu te perdoo em nome de Jesus. Ou o inimigo vai triunfar na sua vida. Você precisa verbalizar. Mas vai ser um tiro tão grande na testa do inimigo que você vai ver o que vai acontecer. Então eu vou orar por isso agora. Última coisa: não importa a gravidade da sua mágoa, não importa o que te fizeram. Então você não tem que falar: mas será que a pessoa vai me ouvir? Eu já te dei a resposta antes. Se não te ouvir, o problema é dele com Deus. Nunca mais lhe será imputado esse impedimento. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Amém? Então, em nome de Jesus, feche os seus olhos, põe a mão no teu coração, porque você está com o coração ferido e nem percebeu. Em nome de Jesus, Pai, no teu nome, no poder do sangue de Jesus, nós repreendemos todo o espírito de mágoa que está no coração dos teus servos. Senhor, eu sei que nós somos muitas vezes resistentes, Pai. Nós não queremos porque achamos que somos superiores, que nós fomos enganados. Pai, em nome de Jesus, agora, derrama sobre o teu povo que está de pé, que veio dizer: eu quero perdoar, eu nunca consegui perdoar. Senhor,
mostra agora o teu poder e arranca com raiz e tudo, toda a mágoa que está no coração. Não importa o que fizeram, o Senhor vai passar agora um apagador gigante na mente dos teus servos. Eles vão se esquecer, ou melhor, quando eles se lembrarem, eles vão rir, eles vão achar engraçado, mas eles não vão ter mais nenhum tipo de dor, porque o Senhor agora tem grandes coisas para essas vidas, e estão bloqueadas pelo perdão, em nome de Jesus, amém, amém. Você fala assim agora, vê se é possível você falar, se não for possível você não fala. Senhor Jesus, espera eu falar primeiro, senão você falou só a metade da oração, né? Senhor Jesus, eu quero perdoar e estou decidido a pagar este preço. Esse preço é seu, não é de Jesus. Jesus não perdoa por você, é você que vai perdoar, ok? Senhor Jesus, mas não estou ouvindo os irmãos. Senhor Jesus, não, repete comigo. Senhor Jesus, eu quero perdoar e vou pagar o preço que o Senhor me pedir. Ih, rapaz, agora se ele te pedir um preço alto, maior do que ele pagou por você, ele não vai te exigir. Pode assentar em nome de Jesus. Pastor, mas eu não vi tremer nada aqui, não senti suor descendo. Você vai ver quando você procurar a pessoa. Eu tenho inúmeros casos, irmãos. Essa pregação eu poderia ficar hoje só na falta de perdão, e nós esgotaríamos todo o nosso tempo só com os exemplos. Quantos dividendos nós estamos perdendo por uma bobagem, por uma bobagem. O inimigo quer dizer, você que tem que vir ajoelhar os seus pés, e se ele vier pintado de ouro, capaz, eu ainda vou pensar, o inimigo é sujo. Ele está querendo dizer que você não pode ser vencedor, e o vencedor é o que perdoa. Jesus é considerado o Rei dos Reis na nossa vida, porque Ele nos perdoou, e nós fizemos contra Ele. Segunda coisa, ressentimento, amargura e raiva. Preste atenção nisso. Esses três, ressentimento, amargura e raiva, muitas vezes acompanham uma falta de perdão. Nesse caso, além de perdoar o outro, talvez seja preciso renunciar a esses sentimentos, ou eles precisam ser expulsos da sua vida. Se você não conseguir renunciar, se você não conseguir sozinho abrir mão disso, ele precisa ser expulso da sua vida. Então você mesmo precisará verbalizar e dizer, Senhor, em teu nome eu expulso esses sentimentos. É que como se tivesse uma raiz que fosse ficar ali. A pessoa ressentida, um ressentimento, pode virar uma mágoa, pode não virar, mas ele é a semente da mágoa. Então você precisa começar a mudar, vamos falar na linguagem de hoje, deixar de ter muito mimimi na sua vida. Qualquer coisa você fica ressentido. Se não te convidam para algo, você está ressentido. Se te falam uma palavra assim, é ressentimento. Isso é semente lançada para que aquele ressentimento cresça e vire mágoa. Amargura é outra coisa terrível no nosso coração. A pessoa amarga, o que é a pessoa amarga? A pessoa amarga é a pessoa que não se conforma com alguma coisa, quando pisam, entre aspas, no seu pé, pisaram no meu pé, eu sou crente até o momento que pisam no meu pé, é uma pessoa amarga. Então a amargura, raiz de amargura, quando a gente ora, Senhor, tira toda a raiz de amargura, porque a amargura vai produzir a mágoa, não tenha dúvida que vai produzir. Então, muitas vezes você vai dizer, Senhor, eu renuncio, eu não quero ter essas sementes na minha vida. É importante que os irmãos anotem isso. Agora, eu não estou muito preocupado se nem todos estão conseguindo anotar, porque você vai pegar essa gravação e vai para lá, dá pausa, anote. Irmãos, em menos de 2 meses, você fazendo isso, você vai ver uma diferença absurda na sua vida. Terceira coisa, a falta de cura interior, se ela for necessária. Vamos entender isso daqui.
O ressentimento, a amargura e a raiva, muitas vezes, são fruto de uma mágoa profunda, real ou imaginária. Abrir mão desses sentimentos e perdoar pode não resolver as suas feridas internas. Olha que interessante. Sempre considere se o Espírito Santo quer que você primeiro ore pela cura da alma antes da cura física. Por quê? Se você tem isso dentro de você, vamos lá, se você é uma pessoa que está com problema porque você é muito irritado, você precisa orar a Deus para tirar essa irritação de dentro de você. Essa alma sua de irritação pode trazer outros problemas. Não adianta dizer, Senhor, hoje eu estou com um problema aqui, assim, assim, assado, uma cura, mas eu tinha uma mágoa, eu quero perdoar essa mágoa. E Ele perdoou aquela mágoa, você perdoou aquela mágoa, Deus foi com você, eu quero que você entenda isso muito bem. Mas dentro de você tem esses ressentimentozinhos, essas coisas que a gente chama de cura interior, é que você se acha complexado, você se acha inferior. Então, aquele foi perdoado, mas toda vez que lhe fizerem alguma coisa, você vai ter mágoa de alguém. Quantos estão entendendo isso? É como se você, um exemplo, tem vários, mas numa parede, surgiu ali uma infiltração de água, e eu chamo o pedreiro, ele raspa tudo, bota uma massa plástica, não sei o que mais, pinta de novo e fica novinho. Mas o cano que estava vazando não foi consertado, daqui a pouco vai vazar de novo. Isso que está dentro de nós chama-se cura da alma. Cura da alma. Você precisa orar a Deus, Deus, tira de mim esse sentimento de inferioridade que eu tenho. Irmãos, nós já perdemos gente aqui nesta igreja, e outras também já aconteceram isso, não é um problema da Shalom, porque a pessoa não foi convidada para um aniversário, como se as outras que estão dando aniversário são obrigadas a convidar todo mundo. Isso é um absurdo. Hoje eu conversava ali fora e disse assim, eu não me lembro de pessoas que saíram da igreja porque o pastor pregou a favor do diabo, e há uma razão para você sair da igreja. Eu não me lembro de uma pessoa que saiu da igreja porque o pastor disse assim, aqui tudo pode adulterar, pode roubar, aí a pessoa sai. Mas eu tenho uma lista incontável de pessoas que saíram da igreja porque o irmão falou que o cabelo dele hoje estava muito feio. Eu conheço pessoas que saíram da igreja porque uma outra pessoa deixou de falar, 180 falaram, mas um não falou, e ele ficou triste e saiu da igreja. Isso é cura de alma, irmãos. Isso é cura de alma. A minha esposa tem uma amiga, e ela até veio aqui nos visitar algumas vezes, é uma amiga que ela não vê, ela via com muita frequência, depois eu casei, ela casou, nós éramos amigos, eu e o marido dela, depois ela separou do marido e tal, mas a distância não era cobrada. Pô, por que você não me ligou? Tem uma semana que você não fala comigo. E todas as vezes que elas se encontram, é como se elas não tivessem uma interrupção. É uma pessoa curada de alma, irmãos. É uma pessoa que sabe quem ela é para Jesus. E é importante, queridos, que quando você for orar por alguém, você diz, você tem isso no seu coração? Ah, tem, não pode mexer, pisou no meu pé, eu viro bicho. Então, Senhor, pisa no pé dela, manda pessoas para pisar essa semana toda, porque ela precisa ser curada disso. Bota esse demônio para fora. Chama-se cura da alma. Cura da alma. Nós temos que dar importância a isso, irmãos. Tem muitos crentes que são feridos à toa. Nós estamos vivendo uma geração superficial de crentes. Eu não me lembro na minha época de juventude de pessoas saírem da igreja, porque se sai da igreja e vai para outra igreja, e lá ele resolve, amém, mas ele não vai resolver, ele vai levar o ovo de Satanás para todo lugar que ele for. O que é pior, é que às vezes ele não vai para outra igreja. Infelizmente, irmãos, a palavra de Deus precisa ser dita, e às vezes as pessoas ficam assim, poxa, pastor é meio duro. Não, não sou duro, não, até sou mole demais, choro à toa. Mas há pessoas que saíram de igrejas, daqui, de outras, e não estão em igreja nenhuma. E o Satanás está batendo palma e rindo, consegui.
Você é um perdedor? Uma vez eu vi um pastor fazer um apelo, falei, tomei para mim, copiei, falei, pastor, vou copiar. Ele disse assim, meu amor, tem alguém aqui, gente, que está afastado dos caminhos do Senhor? Aí levantou e disse, meu amado, volte, porque só você está perdendo. Você está crente que está ganhando. Você está crente que você está fazendo justiça com quem te magoou lá dentro da igreja. Mas você está, ele usou esse termo, você está dançando, você dançou, você está perdendo. Bobagem sua. Você não vai chegar a lugar nenhum. Irmãos, e essa é a verdade. Isso é alma, cura de alma, que nos impede de perdoar. Não, a não ser que aconteça isso aí, isso assim. Nós temos que mostrar a liberdade do Espírito na nossa vida, a superioridade que Deus nos faz ter, não superior à pessoa, superior ao pecado da pessoa, superior ao inimigo. A Bíblia diz que nós temos que pisar a cabeça dele, assim como Jesus fez. Quarta coisa, estamos quase concluindo, mas eu sei que você não tem a menor pressa de sair daqui hoje. A falta, esse é um impedimento muito grande, falta de desejo de ser curado. Que é isso, pastor? Como é que a pessoa não quer ser curada? Vou dar alguns exemplos. A pessoa pode sentir que existem algumas vantagens em estar doente e que ultrapassam o seu desejo de cura. Vou te dizer, não, eu não quero ser curado porque eu tenho vantagens. Ele não vai dizer isso. O subconsciente dele vai ficar o inimigo dizendo assim, ó, olha a vantagem, você está doente, mas em contrapartida, ele vai mostrar algumas coisas. Podem existir vantagens financeiras. O diabo faz isso, para nós vivermos dependendo, com pires na mão, pedintes. Então, se me curar, eu vou deixar de ter essa vantagem, tipo financeira. Eu conheci, nessas minhas andanças aí, viajando, eu conheci um missionário. Ele era do Brasil, mas eu o encontrei lá nos Estados Unidos. E ele estava lá, eu não vou dar característica, porque senão eu vou expor a pessoa, alguns podem conhecer, porque ele era famoso aqui, e ele tinha uma enfermidade muito grave, que aos olhos humanos era impossível. Faltava membros do corpo dele. E um dia ele estava e as pessoas tinham que carregar ele no colo. E um dia ele estava numa grande cruzada, que eu também estava nos Estados Unidos, com grandes pregadores que ministram cura, daqueles que você vê mesmo que Deus usa, né? E um estádio cheio. E um pastor que o hospedava e que o levou, e disse assim, olha, ele era cantor, olha, por que você não pede a Deus para te curar? Ele disse assim, você não tem noção da quantidade a mais que eu vendo de CD, porque eu sou assim. Você crê que eu ouvi isso, irmãos? Então, não que a pessoa seja totalmente, assim, não, eu quero só essa vantagem, eu prefiro ser doente, não, ele acostumou com aquilo ali. E ele está vendo vantagens financeiras. Podem existir vantagens em relacionamentos, assim como compaixão, consolo, bajulação de parentes e amigos. Quantos estão identificando aqui pessoas assim? Hein? Eu estou vendo pessoas, já contei aqui há muitos anos atrás, eu tenho certeza que 80% da igreja não sabe. Tinha uma irmã, que nós não vamos citar o nome também, e o filho dela aceitou Jesus. E aí ele ficou tão empolgado com o que Deus fez na vida dele. E ele levou a gente para orar pela mãe dele. E nós fomos lá orar. Ela tinha uma enfermidade que a incomodava muito. Nós, estou dizendo, fomos eu, Vera e mais alguém, um grupinho que a gente saía orando pelas pessoas, naquela época que nós tínhamos esse ministério itinerante. E a mulher ficou curada, para a honra e glória do Senhor. Encontrou ele uma semana depois, 10 dias, na rua. E eu disse assim, fulano, e a sua mãe? Ficou boa? Rapaz, ficou, mas... porque ela vivia murmurando, vivia dizendo, eu dependo disso, dependo daquilo, ninguém gosta de mim, não sei o quê. E eu falei,
ele disse, ela ficou curada. Eu perguntei, a senhora está curada? Aliás, desculpe, primeiro a encontramos. E aí, dona fulana, a senhora já ficou curada? Graças a Deus. Mas pensando bem, ainda dói um pouco aqui, né? Mais ou menos isso? Dói um pouco aqui, eu sinto que ainda não foi totalmente embora. E o filho dela disse, ela ficou curada, mas ela gosta de ser doente, porque ela mora sozinha. E as pessoas vão lá levar um bolo, vão lá conversar com ela, porque ela não pode sair muitas vezes. Então ela pega esse problema que ela tem para desistir da cura. Isso é constatado, irmãos, na vida das pessoas, e a Bíblia mostra pessoas. Por isso que Jesus perguntou, o que você quer? Porque tem pessoas que dizem, caramba, eu vou ser curado, agora eu vou ter que andar, agora eu vou ter que trabalhar, agora eu vou ter que fazer isso, agora não tenho desculpas para não ir àquele lugar. E aqui, olha, pode existir uma vantagem emocional, como uma desculpa pelo fracasso em um emprego ou um relacionamento, Tem pessoas que são enfermas, não querem ser curadas, porque quando ele erra, a pessoa diz, você não faz isso com ela não, tadinha, ela é doente ali assim. Tem pessoas que não querem ser curadas, porque qualquer fracasso que ele tiver, esse fracasso vai ser relevado, vai ser considerado, porque ele é uma pessoa doente. E pode você não acreditar, mas existem essas pessoas, infelizmente. Então, antes de você orar pela sua cura, você precisa dizer, Senhor, o que eu quero? Eu quero me ver livre disso. Eu quero me ver totalmente liberto. Eu sei que eu terei algumas consequências positivas, mas que me farão saltar mais, andar mais, exercer mais aquilo que eu dei na minha vida. E essas considerações podem persuadir, consciente ou inconscientemente, a pessoa a crer que é melhor estar doente. Persuadir consciente ou inconscientemente. Ele passa dizendo, não é melhor é estar doente. A quinto e penúltimo impedimento, dificuldade de acreditar que Deus ainda pode curar nos dias de hoje. Olha para mim, irmão. Você acredita que há pastores e igrejas na face da terra? No Brasil conheço alguns que dizem que esse tempo da cura ficou lá na igreja primitiva, que era para os apóstolos, mas que esse poder da cura não existe mais. O dia que Deus quiser, Ele cura, e o dia que Ele não quiser, Ele não cura. Mas nós, homens, não podemos orar por cura, porque esse poder era dos homens. Primeira coisa que você vai identificar quando alguém falar isso, o que é? Então, quando Paulo curava, vinha dele o poder. Quando Pedro orava e curava, vinha dele o poder. É isso que você está dizendo? Não, o poder vem de Deus. Então Deus morreu, a segunda coisa. Deus não existe mais. Não, Ele existe. Então, essa palavra que Jesus disse em João 14, 12, que aquele que crê em mim fará as maiores obras que eu faço. Temos que arrancar da Bíblia. Não é isso. Então, meu amado, só te resta acreditar que se você crer, pedir, crendo, você vai receber. Ressalvados aquilo que falamos no início, a vontade de Deus é soberana. Quantos entenderam isso? Então, há pessoas que têm dificuldades. Muitas dessas pessoas, por isso que eu acabei de dizer aqui, que eu conheço pessoas mesmo. Muitas dessas pessoas são cristãos sinceros e creem na Bíblia como sendo a palavra de Deus, mas têm dificuldades na fé, no sobrenatural de Deus. Como que pode acontecer uma coisa dessa? Eu ser um crente devoto ali ao Senhor, sincero, leio a Bíblia, oro, e como é que eu posso não crer? Irmãos, eu já tive a oportunidade de estar em igrejas, e eu não sabia, eu falei, vou orar por cura aqui, Deus está me incomodando aqui, eu vou orar. Quando eu fui orar, o pastor me deu um toque, irmão, deixa que a gente já conhece os problemas, o Senhor resolve na hora que Ele quiser, e não me deixou orar. Como é que pode ser possível isso, irmão?
Isso aí depois ele vem explicar. Nós entendemos que a vontade de Deus é soberana, e Ele dá, Ele tira, Ele põe, Ele... Irmãos, isso não é bíblico, irmãos. Você não tem que arrancar várias páginas. A página que diz orai sem cessar. Está alguém doente? Chame o presbítero, chame alguém, unja com óleo, e a oração do justo vai sarar. Ela pode muito em seus efeitos. Irmãos, eu quero que você entenda, eu acho que você está entendendo, que nós estamos batendo na tecla de que o sobrenatural precisa existir na vida do crente. Nós não podemos ser uma igreja festiva, embora precisemos ter festas de vez em quando. Nós não podemos ser uma igreja social, uma igreja de ajuntamentos. Nós precisamos ser uma igreja onde o mover de Deus seja visível, seja transparente, e isso está à nossa disposição. Quando você tem uma vida de oração, quando você tem uma vida liberta pelo poder de Deus. Por isso, eu quero capitalizar em cima dessa mensagem. Alguns domingos daqui para frente, nós vamos bater nessas teclas. Estamos preparando uma série sobre o Espírito Santo, sobre os dons do Espírito, sobre por que ter esses dons, por que Deus inventou, entre aspas, por que Jesus fez isso, por que Ele distribuiu, qual é a finalidade? Qual é a finalidade de ter tantos dons? Basta um. Qual o dom? O dom total. Pronto, criei o dom total. Tudo você me pediu, pá, eu mando. Um geral, um generalizado. Por que Deus fez isso? Eu quero que a igreja esteja despertada para isso. Meu desejo é, além de mim, que todos possam caminhar sabendo para onde estão caminhando. Meu desejo é que você não esteja na igreja apenas assistindo, que você não esteja na igreja apenas recebendo. O diabo tem parado igrejas, irmãos, porque ele sabe que se daqui 100 pessoas levantarem com essa força no nome de Jesus, nós vamos saquear o reino das trevas, nós vamos tomar pessoas das mãos do inimigo, nós vamos dar salvação. Mas muitas vezes nós não entendemos, porque o diabo coloca na nossa mente, e nós não podemos, não fizemos curso disso, não somos crentes há muito tempo. Todos têm essa capacidade. O irmãozinho que foi batizado um dia desse, tem, é dado a ele. O irmão que está há 50 anos na igreja e nunca viu, tem. Todos temos. Eu quero que a igreja seja despertada para isso, é o desejo. E eu pergunto, quantos irmãos aqui nesta noite gostariam de ver isso comigo e diz, pode contar comigo, pastor? Amém. Então, continuando, o último ponto, estava faltando ele. Um impedimento que não pode haver na nossa vida, é o pecado. E algumas doenças são resultado do abuso do corpo ou de outro pecado. E aí, nesses casos, a oração pela cura deve ser precedida de confissão. Deve ser precedida de arrependimento e de pedido de perdão a Deus. Existem alguns textos na Bíblia que levam para esse tipo de ensino. Quando o filho pródigo, nessa parábola de Jesus, cai em si lá onde ele estava, e ele disse assim, eu aqui perecendo e tantos trabalhadores do meu pai estão numa situação melhor que a minha. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi, pai, pequei contra ti, pequei contra os céus, e eu não sou digno de ser chamado seu filho. Verdade? Não, não é. Porque quando nós pecamos contra Deus, nós somos separados dele. O pecado nos separa de Deus. Por isso chama-se morte. O salário do pecado é a morte. Não é que você pecou, você morre, não. Pode até morrer. Você está num pecado aí, num negócio, no meio da coisa, vem uma polícia e tal, matou, não é esse.
é a morte eterna. O resultado, a paga pelo pecado, o pagamento, é a morte. É isso que a Bíblia está ensinando. A não ser que você seja restaurado. Opa, Jesus estava aqui, eu quero te restaurar. Vou dar aqui alguns exemplos. Vamos supor que você vai orar por uma pessoa, isso é muito importante, irmãos, por uma pessoa que tem doença sexual transmissível. Ele pegou uma doença sexual transmissível. Senhor, cura ele. Antes disso, ele disse assim: meu amado, o que aconteceu? Eu tive relacionamentos indevidos e tal. Então, primeira coisa, você vai renunciar a isso, vai pedir perdão e pedir ao Senhor que afaste de você esse desejo. Primeira coisa. Porque como é que você vai pedir uma cura para uma coisa que está lá guardada dentro dele? Oi, fui curado dessa. Graças a Deus, dessa eu não morri, mas eu vou fazer de novo. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Então, antes disso, você vai falar com ele, ou com você, se é você. Eu estou ensinando aqui para orarmos pelos outros também, tá, irmãos? Vocês estão vendo? Olha, renuncia. Senhor, assim como a gente percebe de pessoas que estão com problemas e que serviram a outros deuses e demônios, sem saber que eram, e aí é identificado pela Bíblia, você também tem que pedir perdão antes. Senhor, eu renego isso chama-se oração de renegação. Senhor, eu não quero mais, eu renego ter tido relações sexuais fora, ilícitas, vamos dizer assim, ilícitas. Eu renego, eu peço perdão, eu pequei contra esse corpo, eu pequei contra ti, não sou digno da sua cura, eu não sou digno de filho. Domingo que vem nós vamos falar sobre salvação, quem é filho, quem é criatura, como é que é. Eu não sou digno, eu saí da condição de filho e vim novamente para a condição de criatura. Você precisa, e quando você renega isso, como perdão, Senhor, eu perdoo a pessoa, agora eu sou curado. Senhor, eu tenho essa enfermidade, que eu pequei, esse pecado me trouxe essa enfermidade. Você quer ver outro exemplo? Você está orando por uma pessoa que tem câncer no pulmão, e você diz: mas por que você tem? Fumei a vida toda. Você estragou o templo do Espírito Santo. Primeira coisa, você precisa tirar isso da sua vida, você precisa renegar e dizer: Senhor, me perdoa, porque eu sacrifiquei o meu corpo, eu machuquei o meu corpo, eu fiz coisas que não eram para fazer, a minha saúde foi abalada pelos meus atos, eu não quero mais fumar, eu não quero mais estragar o templo do Espírito Santo. E quando você renega isso, agora você está apto a pedir: Senhor, cura-me. Novamente, irmãos, se você não se lembrar disso, Senhor, cura o pulmão dele. Pode acontecer de vir a cura para aquilo, a cura do desejo de fumar, pode vir tudo, porque Deus é soberano. Não perca nunca o início da pregação. Mas são coisas que você às vezes não percebe e o inimigo esconde, ele bota debaixo do tapete. Há uma história na Bíblia que é muito significativa para vários assuntos, inclusive desse. Quando Acã desobedece a Deus e pega umas coisas que Deus diz não pegue, ele pegou lá da guerra com Jericó, a invasão de Jericó, e traz e coloca debaixo do tapete. Ninguém estava vendo. E o que aconteceu? O corpo, o que era o corpo? O exército de Deus, o exército de Israel, o corpo todo perdeu, ao levar uma coça de uma cidadezinha pequenininha, muito inferior a Jericó, até que Deus fala assim: tem um anátema entre nós. E Josué disse: mas o que é isso? E saiu procurando até que ele confessa. O que ele faz? Ele confessa: fui eu que fiz, fui eu que fiz. Então, como estava no Antigo Testamento, a lei tinha que funcionar. Senhor, leve para fora da cidade e mata. Minha filha falou uma palavra no aniversário do meu neto, que eu guardei, que será tema de uma pregação: para você ter a salvação, você precisa morrer. Se não houver morte, não há salvação.
Por isso que antes de você, por isso que quando você se batiza, quando você é batizado, você morre. Eu já disse aqui várias vezes, o certo era te dar um tiro na cabeça, te matar, e a seguir, pronto, agora eu vou orar, para você nascer de novo, completamente fora. Mas isso não acontece, então é simbólico. Você morre para esta vida e levanta para uma nova vida. Então, nós temos que extirpar do nosso meio o pecado. E você precisa morrer para essas coisas. O que é morrer? Um morto. Imagine uma pessoa que gosta muito de picanha. E ele morreu. Você vai levar uma homenagem para ele, está lá no cemitério. Leva uma homenagem para ele. Eu trouxe uma picanha maturada, feita hoje, e coloca do lado ali. Ele não vai comer, porque ele morreu para aquilo, irmãos. Quantos entendem isso? Outras pessoas vão vir, vai vir um gato ali, um cachorro, vai pegar aquela picanha e tal. Não é verdade? Mas ele morreu, está ali. Ele não morreu. E nós precisamos de morrer. Por isso que é importante que nós, antes de orarmos por um pecado, sabemos qual é a causa daquele pecado. E por isso que Jesus disse, para concluir, se o teu olho te faz pecar, o que eu tenho que fazer? Arranca o olho. Se algum lugar eu não tenho capacidade de frequentar, eu não posso frequentar, nem para ir evangelizar. Tem muita gente entrando nas astúcias do inimigo, porque não está preparado para fazer um trabalho, porque existe dentro dele brechas. E a palavra final para a igreja é que brechas, essas são 6 que eu dei aqui, são brechas para que o inimigo entre na sua vida. E pode ser, nós vamos ver isso domingo que vem, que você nem perca a salvação por alguns problemas. Eu não sou capaz de dizer, mas a pessoa fez isso assim, mas Deus deu a salvação. Por isso que confunde muita gente. Não, uma vez salvo, salvo para sempre. Espera aí, Deus não tira a salvação da sua vida, mas você pode abrir mão e jogar a sua salvação fora por desejo próprio. Você quer, eu não quero mais, eu quero apostatar da fé, eu quero separar, eu não quero ir para o céu. E Deus não fala, mas agora você vai, a força, eu tenho um braço aqui que eu vou te carregar na marra. Deus não é esse, Jesus não é esse. Por isso que uma brecha ou outra pode não te fazer perder a salvação, mas vai te fazer uma pessoa doente, o tempo todo andando, sem vida abundante aqui na terra. Amém ou não amém? Graças a Deus? Amém. Agora nós vamos orar para terminar. Mais 5, 10 minutos eu termino. E se você quiser, amém. Se não quiser também, amém. O que é? Nós vamos orar por algumas pessoas que estão enfermas em alguma área da sua vida. Você que orou, que levantou a mão, dizendo, Senhor, eu tinha uma mágoa. Você vai sentir agora que Deus vai falar contigo. Deus vai enviar a tua bênção. Mas não se esqueça. Eclesiastes capítulo 5, versículos 4 e 5 diz, se algum dia fizeres algum voto ao Senhor, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. Melhor é não votar do que votar e não cumprir. Então, ainda que Ele te dê hoje a cura, você vai procurar essa pessoa. Normalmente, Ele vai despachar essa cura para você hoje, normalmente, mas Ele pode fazer o inverso. Ele pode despachar essa cura para você hoje e você senti-la imediatamente depois que você pedir perdão para a pessoa que você tem errado. Um dia eu estava orando pelo irmão, há muitos anos atrás, o irmão que foi dessa igreja. E eu estava orando por mágoa. E ele disse, eu tenho uma mágoa que eu não consigo perdoar meu irmão. E eu nem sabia. E eu disse, mas por que você tem essa mágoa? E quando ele começou a conversar comigo, ele disse que uma certa vez ele levou
uma parente dele num lugar que ele não devia levar, que cultuavam a outros deuses. E eu falei assim: você foi alcançado, por causa dessa mágoa você tinha essa brecha, e o inimigo está trabalhando com você nisso aí. E eu comecei a orar por ele, e no meio da oração, não vou expor, não vou falar o nome dele aqui, mas se em particular os irmãos quiserem: pastor, quem é esse? Que eu quero lá conferir com ele, ele está vivo ainda. Você vai perguntar e ele vai te confirmar. Foi membro dessa igreja aqui há alguns anos. E enquanto eu orava pela mágoa, ele deu um grito: meu joelho ficou bom. Mas eu não estava orando para o joelho, nem sabia que ele estava com dor no joelho. E eu vou te explicar isso, que é um mistério. A mágoa é um impedimento que fica assim sobre a sua cabeça. Não sabe aquele vizinho que mora no primeiro andar e acima ali tem uma coberturazinha? Você está ali, você olha para cima, você não vê nada. Mas você vai no segundo andar, você olha para baixo, o que você vê? Um monte de lixo que o nego joga lá de cima, cai tudo ali. Então, Deus manda a tua cura e você não recebe. Esse é o final da mensagem. Deus não diz assim: eu não vou te perdoar. Não, Ele vai mandar, porque senão a palavra dele é furada. Ele diz que Ele não nega bem algum a quem o pede. Ele mandou, mas você não recebeu. Onde que estava? Estava sobre esse escudo invisível chamado mágoa. Senhor, manda a cura do meu joelho. Lá vai, meu filho. Mas não alcançou ele. Está aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Está aqui, estão vendo? Senhor, aquele concurso que eu estava querendo passar, Senhor, me faz passar. Você vai fazer a prova. E Ele mandou para você a resposta. Estão vendo o concurso aí? Estão olhando aí? Está aqui, ó. Está tudo aqui. Senhor, aquele emprego. Senhor, aquele dinheiro que eu precisava. Está tudo aqui, ó. Mas um dia você ouviu um servo do Senhor falar ao teu coração, como hoje. E ele falou assim: Senhor, eu perdoo essa pessoa. E depois vai lá: meu irmão, minha irmã, não importa o que você pense, mas eu te perdoo e te amo em nome de Jesus. Olha para cá. Isso sai assim. Tudo que estava aqui em cima cai aonde? Na minha cabeça. Já tinha vindo, você não tinha. Por quê? Você impediu. Então os impedimentos não são de Deus, são nossos. Quantos entenderam isso? Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. Se você crê nesta mensagem, nessa palavra de Deus, você crê que foi Deus quem enviou, qualquer enfermidade que você tenha no corpo, qualquer que esteja dentro da alma, qualquer complexo que você tenha de inferioridade, tendências que você possa ter a estar deprimido e depois virar uma depressão, são coisas diferentes. Deprimido é a pessoa toda triste, quer ficar num canto, até que vira uma depressão na sua vida. E mesmo que seja depressão por enfermidade, como alguns pregam, é uma enfermidade e que muitas vezes leva à morte. Se eu fosse você, você já sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou convidar você para orar aqui no altar comigo. Mas se eu fosse você, eu já estava aqui. A não ser que você diz: eu tenho que pensar se eu quero ou não ser curado, porque eu tenho algumas vantagens, ou eu tenho algumas dúvidas. Então, você vai ficar com as dúvidas e eu vou orar para aqueles que quiserem. 1, 2, 3, pode vir, em nome de Jesus. Eu vou pedir os irmãos que não vieram aqui e que sentirem no seu coração de orar por essas pessoas. Se Deus falou com você, se não falou, não saia do seu lugar. Mas se Deus falou, vai lá agora e ore. Você vai me ajudar, eu vou estar aqui ministrando. Essa noite ainda, pode ser em sonho, pode ser você lá acordado, ou até amanhã de manhã, Deus vai te revelar coisas que você tinha esquecido. E você virá aqui na frente, se desejar ficar liberto. Pastor, então quem não foi, não quer ser liberto? Não.
Pode ser que não precise. Pode ser que não precise. O que é enfermidade, pastor? Você é uma pessoa que você não consegue chegar no fim do mês com dinheiro. O mês está mais longo do que o seu dinheiro. Você está enfermo financeiramente. Agora eu preciso saber, você é fiel a Deus? Deus te dá todo o dinheiro e você aplica no reino o que é para ser aplicado? Não, eu não consigo fazer isso. Eu não posso ainda orar pela sua prosperidade. Não posso. Pelo que eu preguei, pelo que é, porque a Bíblia diz, eu preciso orar para você ter um coração quebrantado em ser ofertante, dizimista. Pastor, eu quero que você ore por mim, porque eu estou com um problema, eu brigo muito com a minha mulher, ou com o meu marido. Mas por que brigam? Só porque eu fico no celular, vendo sites que ela não gosta. Então nós temos que orar para você perder esse desejo, porque não adianta eu fazer isso e você continuar fazendo aquilo que não está certo. Pastor, eu queria que Deus me curasse, agora eu não sinto a presença dele, nunca. E eu te pergunto, você lê a Bíblia? Você ora? Não. Eu preciso pedir que Deus te alcance nesta noite, para você gostar de falar com ele, gostar de orar. São alguns exemplos que eu estou te dando, mas eu vou embutir isso tudo na oração. E os irmãos que já me ouviram, que quiserem vir orar, lembrem. Lembrando aos irmãos que nós vamos dar orientações depois a alguns líderes como orar. Não ore abraçando ninguém. A pessoa para quem você vai orar vai estar de olho fechado, mas você vai orar para ela de frente e de olho aberto. Tá bem, irmãos? Nós temos umas balinhas ali, a pastora está ali, aquela balinha que bota na boca para melhorar o seu hálito. Porque às vezes você está falando, por exemplo, eu aqui agora, se eu for orar por você, eu preciso, estou falando o tempo todo, meu hálito não está de Gessi Lever, nem de Colgate. Então você vai orar, procure colocar a mão no ombro da pessoa e não na cabeça. Há pessoas que não gostam, pessoas que não. Então você põe a mão no ombro da pessoa, nos dois ombros. São 2 ou 3 orientações. E fique de frente para a pessoa, para você ver a reação da pessoa. E o que Deus falar para você, você vai fazer. Cadê os meus ajudantes de oração? Tiago, João, cadê os meus ajudantes de oração? Irmão Alexandre, podem vir, irmãos, podem vir. Priscila, Daniel está aí? Saiu? Irmãos, vamos exercitar esse dom que Deus está nos dando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Me escutas quando clamo. Se Deus falou com você, pode vir, irmão. Não sou eu que vou te impedir. Ao meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio Espírito Santo, em ti. ouve os teus servos, Pai.